Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Flávia, eu sou assessora aqui na Proveitoria de Planejamento. Aqui junto da equipe, o Wilas, a Heloísa e a Ingrid, com o intuito de esclarecer alguns pontos sobre a pesquisa de preço. Já gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos. E gostaria já de destacar que a gente vai deixar as dúvidas para o final da reunião. No final, vocês vão anotando as dúvidas assim que elas forem surgindo, e no final a gente debate o ponto. Por quê? Porque pode ser algo que a gente vai esclarecer mais para frente e talvez nem precise de que a dúvida surja naquele momento, certo? Seja dita. Então, eu vou iniciar falando qual o motivo, né, da nossa reunião de hoje. O motivo principal é o ofício circular PROPLAN. Eu quero partilhar toda a tela aqui. Não, a janela. O motivo da reunião é esse ofício circular aqui, que estabelece que, a partir de fevereiro, todos os processos de contratação, seja de aquisição ou serviço, eles tragam a pesquisa de preço, que é obrigatória, na ferramenta de pesquisa de preços do CIASG. A gente vai começar iniciando qual é a pesquisa de preços de qualidade, certo? O processo de pesquisa de preços é uma das etapas obrigatórias no processo de contratação pública. Compõe o arcabouço de planejamento da contratação de toda a licitação pública. A pesquisa de preço bem executada, ela reduz alguns riscos, como a probabilidade de ocorrência de itens desertos ou fracassados, impugnação total ou parcial de itens, oferta de produtos inferiores às necessidades ou superfaturamento. De quem é a responsabilidade de fazer a pesquisa de preços? Nas estratégias utilizadas já há algum tempo, a responsabilidade pela execução da pesquisa de preços é da equipe de planejamento da contratação. Então, estou demandando. Por que fazer a pesquisa de preço no CIASG? É um sistema gratuito e seguro, ofertado pelo governo, intuitivo, atualizado e obedece à Instrução Normativa SEGES, número 65, de 7 de julho de 2021, principalmente quanto à formalização do artigo 3º. O artigo 3º da Instrução Normativa 65 de 21, ele descreve, né, alguns pressupostos que a pesquisa de preço ela deve ter. Ela deve ter a descrição do objeto a ser contratado, caracterização das fontes consultadas, série de preços coletadas, método estatístico aplicado, justificativas para a metodologia utilizada, memória de cálculo do valor estimado, documentos que lhe dão suporte e justificativa da escolha dos fornecedores.
Aqui tem o artigo 5º da instrução normativa. Ele informa como deve ser feita a pesquisa de preço. A utilização dos seguintes parâmetros. Ela estabelece os parâmetros para a realização da pesquisa de preço. E esses parâmetros, eles podem ser ou não. Porém, a ordem, ela deve ser... existe uma ordem preferencial para a utilização desses incisos. Eles podem ser combinados ou não. O inciso 1º e o 2º, ele fala especificamente da pesquisa feita em sites oficiais, certo? Mas vocês conseguiram entender tudo que foi dito até agora? O áudio está tranquilo? Vocês poderiam responder no chat, por favor? Posso continuar, de onde a gente parou, né? Então, a gente está com um problema técnico. Toda vez que eu compartilho a tela, dá um probleminha aqui. Eu vou tentar compartilhar outra aqui. Para ver se a gente vai conseguir aqui. Bom, aqui a gente consegue, certo? Quando eu compartilho a apresentação, é que ela não vai. Tá vendo? Existe até uma possibilidade de sair. Não consegue. Como tá ali? Encerrei. Preço tem. Tem que compartilhar a apresentação. Isso. Agora sim. Pronto, acho que agora vocês conseguem visualizar melhor. Não estava aparecendo os slides, não é isso? Se referem a consulta, pesquisa em sites governamentais. O item 4, sobre pesquisa diretamente aos fornecedores. Item 5, em sites especializados. Como eu disse, eles podem ser preferencial. Então, preferencialmente, nós devemos utilizar o inciso 1, que é pesquisas em sites governamentais. Caso nós não consigamos realizar uma boa pesquisa usando esses 3 primeiros parâmetros, adicionalmente, nós poderemos utilizar o 4 e 5, desde que justificadamente. Então, a gente pode utilizar sites governamentais, combinado com fornecedores e combinado com
sites especializados, ou apenas utilizar fornecedores, ou apenas sites especializados. Sabendo que, ao utilizar o inciso 4 e 5, deve ser justificado dentro da nota técnica, que nós vamos mostrar daqui a pouco, dentro da própria pesquisa de preço. Agora, nós vamos mostrar como funciona o sistema. Nós vamos fazer aqui uma pesquisa de preço de 2 itens, simples, para mostrar fazer. A gente inicia abrindo o navegador padrão do computador. Faça login no Compras Gov. Alguns de vocês podem não ter login no Compras Gov. Quem tem login? Quem tem login? Seu login precisa solicitar o primeiro acesso. É solicitado via SEI ao DRM. O DRM é quem dá o acesso ao sistema Compras Gov. Você faz a solicitação via SEI, motivada, é parte da equipe de planejamento da contratação. Motiva e solicita a senha, né? Aqui tem o login. Eu vou acompanhando aqui para ver se está transmitindo bem. O login, que geralmente é o CPF. E senha. Nós vamos aqui nos menus. Pesquisa de preço. Nova pesquisa de preço. Iniciamos aqui informações básicas. O título, ele é obrigatório, certo? Alguns itens que são obrigatórios, eles têm um asterisco aqui, vermelho. Então, aquisição de itens de mobiliário. Vocês vão dar o item, o título que se assemelhe, né, que melhor defina a aquisição que vocês estão planejando com essa pesquisa. Informações básicas, observações aqui, não é obrigatório, você pode colocar. E a gente parte para os itens. Não está transmitindo. A tela está congelada. Eu vou voltar um pouquinho, porque parece que o compartilhamento falhou. Eu vou voltar um pouquinho aqui na parte inicial, certo? Faça login no Compras Gov.
ele vai pedir CPF e senha, que, como eu disse antes, tem que ser solicitado previamente. Vocês não têm acesso automaticamente. Não está transmitido de novo. Iniciar a apresentação e se compartilhar novamente com o celular. Isso aí, aqui com o celular. Vamos compartilhar para ela ficar preta. Agora sim, doutor. Pronto, estou acompanhando aqui agora. A Ingrid ajudou. Certo? Acesso, login, senha, menus aqui, a setinha, pesquisa de preço. Aqui tem vários menus, certo? Para o pessoal que vai fazer parte da equipe de planejamento da contratação, ela vai utilizar vários desses menus aqui. Cada artefato que compõe a aquisição é em um desses menus aqui. Hoje a gente vai falar só sobre a pesquisa de preço. Nova pesquisa de preço. Vamos lá. Isso daí. Para mim aparece, para vocês ainda não. Agora sim. Abriu uma nova aba, que é justamente essa pesquisa de preço. Título, aquisição de itens de imobiliário proposto. Como eu disse, vocês devem colocar o título que mais se assemelha à aquisição que vocês pretendem iniciar. Depois a gente vai para o menu itens. É aqui que nós vamos adicionar os itens da pesquisa. Adicionar item. Como nós dissemos no início, o sistema ele é bem intuitivo. Itens, adicionar item. Aqui vocês podem pesquisar de duas formas o item para iniciar a pesquisa. Se vocês já tiverem o CATMAT ou o CATCER, só é digitar aqui, certo? Conforme eu vou fazer, aqui, e ele já aparece. E ele já dá o item aqui, certo? Ou vocês podem pesquisar pelo nome do item. Seja ele mobiliário, eletrodoméstico, equipamento de laboratório, seja também um item de consumo, também é feita a pesquisa de preço dentro do CIAG. O nosso foi o... Eles vão abrir aqui vários tipos de frigobar. Se você colocar o CATMAT, ele abre o item exato. Se você colocar o nome do item, ele abre vários itens. Você vai selecionar dentro desses qual a descrição que mais se assemelha à sua necessidade. Para a nossa pesquisa aqui, nós vamos usar o 29.911. Então, mas aí é obrigatório você colocar o quantitativo, certo? O quantitativo que você pretende adquirir e para o qual você está fazendo a pesquisa, realizando a pesquisa. Qual a unidade de fornecimento, aqui no caso é unidade, mas pode ser litros, quilos, pacote, kit. Como a unidade é frigobar, só aparece aqui unidade. Você pode também aplicar outros filtros aqui. Mas como nós já encontramos aqui o frigobar, vocês podem fazer o filtro para que os itens que apareçam aqui sejam que vocês pretendem adquirir, a descrição mais adequada
para o que vocês pretendem adquirir. Adquirir aqui, em tese, na nossa pesquisa, um frigobar. Ele já, nós clicamos ali, ele já veio para cá, nós vamos editar a pesquisa. Aparecem aqui todas as aquisições públicas de órgãos públicos cadastrados no sistema. Por que ele é tão interessante e tão aconselhável de se utilizar? O CIASG, ele é atualizado diariamente. Então, se houve uma licitação ontem e ela já foi, hoje ela já consta no sistema para que possa compor uma nova pesquisa de preço. Nós vamos aplicar os filtros aqui, que é muito importante. Essa normativa, ela recomenda que a pesquisa de preço ela seja composta por aquisição e por pesquisas com fornecedores com, no máximo, 12 meses. Para que o preço ele possa, de fato, refletir o usualmente utilizado no mercado. O que é que nós recomendamos? Que se coloque aqui 10 meses. Mesmo o prazo sendo 12 meses, nós recomendamos 10. Por quê? Porque todo o processo leva tempo. Não será só a pesquisa de preço que será necessária para compor o processo de aquisição. Há outros artefatos, como estudo técnico preliminar, termo de referência, que também precisarão ser inseridos no processo de aquisição. Eles levam um determinado tempo para ser feitos. Então, e todo o processo também, ele demanda tempo para que percorra todos os setores necessários. Então, quando chegar esse processo aqui na Proplan, ele é encaminhado para a KF, que é o setor que faz a análise de custos da instituição. Eles levam em consideração também esse prazo. Então, se você colocar uma pesquisa, uma aquisição dentro dessa pesquisa que esteja muito próxima do vencimento dos 12 meses, no momento que chegar para a análise da KF, ela pode constatar que essa pesquisa já tem mais de 12 meses. Então, esse processo vai retornar à unidade demandante para que ela refaça a pesquisa. Então, por isso que nós aconselhamos colocar 10 meses e não 12. Nos últimos 10 meses, porque o intervalo de tempo para que se confeccione os outros documentos da contratação e para que essa pesquisa chegue na KF para análise, possa ter um prazo hábil para conferência. Então, aqui para o item frigobar, nós vimos que aparecem três pesquisas de preço. Certo? 3 aquisições dos últimos 10 meses para o item, com essa descrição aqui: frigobar, capacidade 120 litros, tensão alimentação 110 volts, cor branca, que é a característica do item que a Proplan adquire de eletrodoméstico para distribuição aos setores da instituição. Apareceu 4 pesquisas aqui. Poderia aparecer menos ou mais. Caso aparecessem mais, pode acontecer de você pesquisar um item e aparecer 100 contratações. Vocês vão utilizar essas contratações? Não. Por quê? Porque dentro dessas 100, muitas vezes acontece de ter preços muito discrepantes. Por quê? Como acontece? Um órgão pode fazer uma aquisição utilizando aquele catimate, mas, de fato, não ser aquele item, ser um item muito superior de um preço muito maior, e isso influenciar na pesquisa. O interessante, o recomendado é que, antes de se iniciar a pesquisa, dentro do compras, já se faça uma pesquisa no mercado. Como é que nós podemos fazer? Pesquisando em sites, ou até em lojas físicas, o preço real
o preço usual daquele bem. Por exemplo, nós podemos pesquisar que no mercado usual, o frigobar, ele custa entre R$ 1.000 e R$ 1.500, para que a gente possa estabelecer um parâmetro na hora de nós afunilarmos a pesquisa, porque existem outliers que podem estar dentro desse sistema, e isso influenciaria no real preço do item para compor a pesquisa. Nesse caso, aparecendo quatro. Então, numa pesquisa anterior, nós verificamos que no mercado usual, esse frigobar custa em torno de R$ 1.200. Para a minha pesquisa, eu tenho que ter pelo menos três fornecedores, 3 aquisições para compor minha pesquisa. Então, eu sei que no mercado usual, ele custa em torno de 1.200. Então, eu posso afunilar essa pesquisa. Eu posso colocar aqui os mais próximos de 1.200. E retiro os mais distantes. Para retirar, só clicar aqui no botãozinho e quando você retira, ele deixa de fazer parte aqui da pesquisa e ele deixa de ser utilizado aqui no preço médio, certo? No preço que vai ser a base para a aquisição. Por que a gente fazer uma pesquisa e saber mais ou menos quanto custa no mercado? Porque se nós utilizarmos apenas o sistema, sem fazer uma pesquisa prévia, nós podemos colocar um preço médio para a licitação, preço base, muito inferior ou muito maior do que o utilizado no mercado. E quais são os riscos? Se o preço for um preço muito inferior, vamos fazer uma suposição que tivessem várias aquisições aqui, a gente chegasse numa média de R$ 900 para o frigobar. Não teria, no momento da licitação, fornecedores interessados em fornecer esse bem, porque o preço estaria muito abaixo do praticado no mercado. Então, para ele, seria um prejuízo dar um lance nessa licitação. Então, provavelmente, nós teríamos esse item como fracassado. O que é muito ruim, porque existe todo um trabalho de planejamento, de execução da licitação, para que no final esse item seja um item fracassado. E ao contrário também é muito ruim. Vamos supor que nós temos um preço médio de R$ 1.200. E na nossa pesquisa, aí com várias aquisições, nós tivéssemos um preço de R$ 2.000. Então, esse é um preço, um item com sobrepreço, certo? Que isso levaria, em tese, aos fornecedores dar um lance maior do que o preço usual no mercado. Isso nós não estaríamos fazendo uma economia com recurso público. Seria, na verdade, um desperdício do recurso público. Então, por isso que é importante se olhar para o mercado, os preços usuais no mercado, para que a gente, quando chegar na pesquisa aqui dentro do sistema, a gente tenha uma base para poder realizar essa pesquisa. Como eu disse anteriormente, para esse item nós temos 4 aquisições que demonstram aí no sistema. Poderiam ter 100, poderiam ter nenhuma, poderiam ter 1, 2, isso vai depender muito do item. Flávia, se eu chego na pesquisa, no momento da pesquisa, vejo lá qual é o item, e ele não me aparece nenhuma aquisição dentro do prazo de 10 meses. Eu não vou poder adquirir o item? Vai. Então, nós vamos utilizar os outros incisos do artigo 5º da Instrução Normativa 65. Como eu disse no início, eles podem ser... Eu posso utilizar só aqui. Se eu quiser concluir aqui esse item, eu posso, porque eu já tenho 3 aquisições semelhantes pelo governo, em compras governamentais, que atendem aos requisitos para a minha aquisição. 3 pesquisas, os preços
conforme analisado, estão dentro do usual do mercado, então eu poderia concluir. Mas se eu não tivesse 2, se eu não tivesse 3, tivesse só 2, então eu posso usar o artigo 5º de forma combinada, dentro do próprio sistema. Então, vamos supor que eu entendo que só atende aqui a minha aquisição, a minha pesquisa, o 1.200 e o 1.225,90. Esse aqui está menor, eu entendo que não atende. Eu vou ficar só com 2 itens. Eu vou incluir itens aqui, conforme os outros incisos da edição normativa. Eu posso incluir um fornecedor. Como? Eu vou a um fornecedor, a vários fornecedores, na verdade, que é o ideal, e eu consulto, olha, a Universidade Federal do Sergipe pretende adquirir tal item e eu solicito cotações para valor de referência da licitação. E eles vão fornecer orçamentos para isso. Quando eu receber, eu vou incluir aqui fornecedores. Vai abrir aqui a tela, a gente vai preencher aqui com o nome do fornecedor. O CNPJ. Marca o modelo, quantidade, você vê que tem alguns itens que são obrigatórios. Preço unitário. Data da cotação. Validade da cotação. O site. Alguns fornecedores, mesmo eles disponibilizando por e-mail, eles têm um site da própria loja. Então, vocês colocam aqui ou o nome de referência, né? Ou o link para acessar a loja. Salva. Esse fornecedor, ele vai te dar um documento, seja um e-mail, seja um ofício, porque você tem que comprovar que realmente você fez a consulta ao fornecedor. Então, ele é anexado aqui. Você vem aqui. E anexa e salva. Ele aparece aqui, ó. Ele é o inciso 4º do artigo 5º da Instrução 65, que nós conversamos lá no início do vídeo. Claro, eu não achei suficiente aqui os 2 e mais um fornecedor. Ou eu não tenho um fornecedor para consultar. Então, nós vamos para o outro inciso da mesma norma. Outras fontes. Nós podemos pegar aqui, ó. Sítios eletrônicos especializados. Nós temos uma pesquisa aqui, mas eu acho que não vai compartilhar, Lucas. Não vai ter que mudar o compartilhamento. Nós somos aqui e fizemos uma pesquisa num site especializado. O Magazine Luiza é um site especializado em venda de eletrodoméstico, imobiliário. Ele pode ser utilizado para compor a nossa pesquisa. Como eu disse aqui, ó, o preço dele alguns pontos importantes. Vamos supor que, ao pesquisar, eu encontro um site que ele tenha 2 preços. Ele tem lá o preço promocional e ele tem o preço normal. Nós vamos usar o preço promocional? Não, porque aquele preço promocional é para aquele momento. A aquisição
não vai ser feita naquele momento. Certo? Aquele é um preço passageiro e muitas vezes ele, para que se adquira naquele preço promocional, ele tem algumas condições que os órgãos públicos não têm condições de atender, como, por exemplo, pagamento do PIX, pagamento à vista, né? Então, nós vamos aplicar a forma de licitação, não temos como atender essas exigências. Então, o valor a ser aplicado é o valor sem desconto, valor não promocional. Uma outra coisa que deve ser aplicada no momento da pesquisa em sites eletrônicos é o frete. Porque quando o fornecedor ele dá uma cotação, mesmo um fornecedor, quando você consulta diretamente, quando ele te dá a cotação daquele item, daquele preço, ele embute todos os custos inerentes àquela contratação, que é a venda, a entrega e muitas vezes a montagem. Então, por isso que deve sempre ser incluído o frete. Você sabe, o frete vai ficar gravado sim. Esse mesmo link do YouTube, vocês poderão, a qualquer momento, acessar e rever a nossa reunião. Vou só voltar aqui para mostrar onde incluir a pesquisa de sites eletrônicos. Aqui, novamente, incluir tudo cotação, outras fontes. Certo? Eu não posso voltar lá, senão vai sair. Vai sair. Ele coloca o nome. O importante aqui também, quando nós vamos colocar sites eletrônicos, colocar junto ao nome o CNPJ. Não sei se vocês conseguiram identificar que quando eu fui incluir o fornecedor, tinha um campo específico para se incluir o CNPJ. Quando a gente vai para sites eletrônicos, não tem um campo específico. Então, o ideal é que se coloque o CNPJ junto aqui do nome do fornecedor, do site, né? Como vai saber o CNPJ lá do Magazine Luiza ou de qualquer outro site que eu venha pesquisar. Geralmente, ele está. Você desce ao final da página do site. Informações. Você pode pegar aqui, Magazine Luiza, junto com o CNPJ, copiar no Compras. Data da cotação, é o dia que você está fazendo a consulta no site. As informações de marca modelo, quantidade, referência. Você pega lá o link de onde você consultou. Coloca aqui, preço unitário. Preço unitário com frete, sempre lembrando.
salvar. O que é que a gente indica também que seja feito? Como o link do site, ele provavelmente muitas vezes ele é provisório, o que é que nós aconselhamos? Que você faça o print da tela daquele site, naquele momento da pesquisa, e insira em selecionar arquivos aqui, junto dentro do CIASC. Então, aqui nós temos uma pesquisa com base na Instrução Normativa 65 de 2021, com o artigo 5º, utilizando os seus incisos de forma combinada. Estamos utilizando aqui compras governamentais, estamos utilizando aqui fornecedor, estamos utilizando aqui sites especializados, eletrônicos. Só frisando uma parte, quando você tirar o print da tela do site especializado, precisa constar a data e a hora que foi feita a pesquisa, que é uma comprovação de que foi feito naquela data. Independente de se cadastrar a data lá nas informações, precisa tirar um print da tela inteira para que conste essas informações embaixo. É mais uma forma de comprovação de que foi feito na data e no horário que foi informado. Como eu disse anteriormente, a partir do momento que nós colocamos um item aqui para pesquisa, ele pode aparecer várias aquisições ou nenhuma aquisição. Se aparecer aqui nenhuma aquisição nos últimos 10 meses, que foi o filtro aplicado, nós poderíamos incluir apenas o inciso 4, apenas o inciso 3º, combinar o inciso 3º com o inciso 4º, como eu disse, desde que justificado aqui na nota técnica. Tá. O CIASG, ele dá o CATMAT junto com a especificação dos itens. É só frisar que é importante observar que a especificação que consta no CIASG é apenas a especificação básica para se fazer, que descreve o item. Então, o ideal é que se escolha o item no CIASG, mas a especificação que a unidade demandante necessita, quem tem que dar é a unidade demandante. Ele precisa da especificação completa, para que, na hora que se finalizar para que, na hora que for fazer a licitação, os fornecedores observem a descrição completa do item e dê o lance para aquele item daquela especificação. O que acontece? Se colocar apenas a especificação básica, os fornecedores podem ofertar um item inferior do que se deseja, o que leva aqui a um item fracassado ou um fornecimento de um item com a descrição muito inferior do que se deseja. Tá? Isso que o Milas acabou de citar, ele é muito importante para a aquisição de itens específicos da instituição. Por exemplo, aquisição de equipamentos de laboratório. O ideal é que a equipe de planejamento da contratação ela tenha conhecimentos específicos sobre o que vai ser adquirido. Porque é muito importante fazer uma especificação, tanto no estudo técnico preliminar como no termo de referência, que seja o mais próxima possível daquilo que você deseja adquirir. Que você deseja adquirir, certo? E muitas vezes, para que essa especificação ocorra da melhor forma possível, é necessário que as pessoas que vão trabalhar nesse processo de aquisição sejam pessoas que tenham conhecimentos específicos
em relação a esse item. A descrição ela é primordial para que ocorra uma boa aquisição, como o Willis falou. Se a descrição não tiver suficientemente clara, é muito difícil para o fornecedor dar um lance naquele item, porque ele não tem as informações suficientes para poder entender qual de fato é o item que a instituição necessita. Isso pode dar, como o próprio Willis falou, uma licitação deserta. Um fornecedor deu lance naquele item porque não ficou claro qual item, qual de fato equipamento a universidade necessita. Ou fracassar, porque quando ocorrem os lances para o item, mas ao analisar a proposta, se percebe que aquele lance não corresponde de fato ao item que o setor necessita, pela má especificação. Quando se faz a especificação de forma clara e completa, fica muito mais fácil para que o fornecedor, de fato, possa dar um lance naquele item que a universidade necessita e que essa licitação tenha sucesso. Não seja uma licitação deserta, nem fracassada. Fala sobre o link dos sites, que pode ser que muito tempo depois. Eu já disse aqui, em relação ao site. Por isso que é importante você sempre anexar o print da tela, conforme o Willis destacou. Por quê? Porque no momento que a KF vai fazer a análise daquele item, ela pode verificar, ela pode pegar aquele link e consultar de fato se aquele preço corresponde ao que está na pesquisa. Então, esse preço ele pode ter sido alterado pela loja, ele pode não existir mais, ele pode ter cancelado aquele link e estar ofertando aquele item em um outro link. Por isso que é importante fazer um print da tela e anexar dentro do sistema e, posteriormente, a maioria das vezes, ainda algo a ser aperfeiçoado dentro do CIASP. Quando você baixa o relatório aqui da pesquisa, o que você anexa aqui, muitas vezes não aparece no relatório. Então, o ideal é que depois, mesmo você incluindo aqui dentro do sistema, esses prints sejam colocados, anexados ao processo de aquisição, para que a KF, ao analisar a pesquisa, se ela está feita dentro dos parâmetros da instituição normativa, ela possa fazer a verificação do que está sendo apontado na pesquisa. Como eu disse novamente, a gente pode usar o nome do item, ou a gente pode usar o CATMAT. Quem tem o CATMAT, ou o CATCE. O CATMAT ou o CATCE. Agora, da outra vez eu usei o nome, agora eu vou usar o CATMAT, para vocês verificarem a diferença. Quando a gente usa o nome do item, ele aparece muito mais possibilidades. Já quando a gente utiliza o CATMAT ou o CATCE, é mais rápido, porque ele já funila aqui a pesquisa. A gente vai colocar aqui a quantidade, sempre colocar a quantidade. E aqui, como eu disse para vocês, como é mesa, ele já aparece várias opções. Lá no caso do frigobar, só apareceu uma opção para a unidade de fornecimento, que foi unidade. Já para a mesa, ele oferece conjunto e unidade. Pode ser um conjunto de mesas ou pode ser uma unidade. Por isso que, a depender do item que for pesquisado, ele vai aparecer várias unidades de fornecimento. Pode aparecer litro, quilos, conjunto, saco, kit. Aqui vai ser, a gente quer uma unidade de mesa, e não um conjunto. É muito importante determinar a unidade de fornecimento, porque acontece. Pode ser que a necessidade do setor seja um conjunto de mesas. No conjunto pode ter 2, 3, 4, 5 mesas.
Aí, vamos lá, um exemplo, o setor precisa de 2 conjuntos de mesas, sendo que cada conjunto tenha 5 mesas. Então, em tese, seriam 10 mesas aí. Na hora que for, se elas estão na medida, se colocar duas unidades e colocar unidade num conjunto, vai se comprar 2 mesas e não 10 mesas. Então, por isso que tem que observar certinho o que se necessita e qual é a unidade de medida a ser utilizada. Certo? Nós vamos selecionar aqui a mesa, que é essa que nós temos o interesse de adquirir, compor aqui a nossa pesquisa. É uma mesa de escritório, material de estrutura metal, tampo de madeira, de 1,20 m. Novamente, nós vamos aqui retirar a pesquisa, 10 meses, últimos 10 meses, aplicar, como disse, diferente do frigobar, ele já aparece 5 aquisições por órgãos públicos nos últimos 10 meses. Eu posso ter feito uma pesquisa de mercado e a mesa que eu pretendo adquirir, conforme as minhas especificações, ela custe em torno de R$1.000. Aí podemos ver que eles têm vários preços, mas nenhum é próximo a R$1.000. Se eu utilizar aqui essa pesquisa, ele me dá uma mediana de 440. Nenhum fornecedor vai ofertar uma mesa nos moldes que eu planejo adquirir, que no mercado custa R$1.000 por 440. Licitação deserta ou fracassada. Nesse caso, se eu entender que a especificação é essa, porém, eu vou utilizar esse catimate, eu vou retirar todas as pesquisas. Eu vou aqui, elas não podem compor minha pesquisa. E eu vou aqui ações que, de fato, reflitam o preço usual do mercado e vou justificar. Pode acontecer essa possibilidade? Pode. Coto com 3 fornecedores ou mesclo fornecedores e sites e realizo aqui minha pesquisa. Ou não, eu tenho aqui a mesa que eu pretendo adquirir no mercado, o preço dela é R$400, que é a média de uma mesa de madeira de 1,20 m, com profundidade de 60 centímetros e altura de 73 centímetros. Então, eu sei que no mercado, somente ela é vendida por R$400. Então, eu tenho preços aqui que refletem o que eu necessito. Quais são os mais próximos aqui? 400, 440, 450. O que a gente vai utilizar aqui? A média ou a mediana? Geralmente, a gente usa dos dois, um menor. Média ou mediana, dos dois, o que demonstrar lá o menor preço. Aqui, então, eu verifiquei que o sistema atende todos os requisitos para que eu componha a minha pesquisa de preço para adquirir a minha mesa. Vou falar. Só um adendo aí, o que acontece? Pode ser que surja 50 cotações aí. Então, 50 órgãos compraram bens com esse mesmo catimate. Há necessidade de tirar todos? Sim. Deixe apenas as cotações que foram compor o seu preço estimado. Porque senão vai dar uma média, uma mediana, não reflete na realidade. Então, tire, não é apagar, não. É tirar a seleção para ele não compor. É só apertar aqui, ó. Exato. Pode ser apagado. Aqui no botãozinho, quando você retira ela aqui, ela deixa de compor o preço de referência. Exato. Pode ser apagado? Pode. Mas o que acontece? Para apagar, você precisa justificar o porquê que você não está pagando. O apagar quer dizer que ele não vai compor Quer fazer um aqui para a gente ver, por exemplo? Eu vejo que a minha mesa aqui, essa mesa aqui é 215. Eu vejo que é um preço muito abaixo
do que é usualmente utilizado no mercado para a mesa que eu quero adquirir. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu não quero apenas desmarcar. Eu quero aqui excluir a cotação. Ele vai pedir que eu justifique. Certo? Valor inexequível, justificativa para exclusão, aí você olha o valor da aquisição do órgão tal, não atende ao valor usual de mercado para o item que eu pretendo adquirir, conforme. Só que aí você vai ter que excluir um a um. Então, e justificar um a um. Sendo que aqui, se você fizer apenas a seleção, ele compõe ou não o valor de referência. Então, é muito mais prático. Vá e seleciona. Eu selecionei 3, e os 3 que estão aqui selecionados, eles servem aqui como base para o meu preço. Ele calcula automaticamente quando eu vou retirar. Então, não há necessidade de você excluir. Uma recomendação que a gente faz é o seguinte: pague esses itens. Por que acontece? Porque o apagar, você está dizendo que só existe, por exemplo, nessa daí a gente escolhe só 3 cotações. Se a gente só deixar 3, então a gente está dizendo que no mercado só foram 3 órgãos que compraram esse item. Quando pensa passar pela unidade que analisa os preços e os custos, ele pode achar estranho fazer uma nova pesquisa para esse item e vai identificar que tem vários preços acima e abaixo do que você selecionou. Então, ele vai questionar. Então, o que vai acontecer? Ele vai devolver o processo para você justificar por que não escolheu o preço abaixo e acima. Então, o que vai acontecer é atraso no seu processo. O que a gente indica aqui, deixe todos. E embaixo, na nota técnica, você justifica, dizendo, olha, foi escolhido essa faixa de preço porque ele reflete a realidade do mercado e os demais, abaixo e acima, ou estão os abaixo, a especificação é incompleta e não atende a necessidade do setor, e acima ele está muito superior ao que a unidade demandante necessita. Então, foi por isso que não foi considerado. Seria uma das justificativas a serem colocadas. Então, deixe todas, apenas selecione os itens e justifique embaixo. Aqui, na mesa, também poderia incluir cotação. Poderia solicitar a um fabricante de mesa uma cotação, ou a vários, incluir, ou da mesma forma, pesquisar em sites. Nós temos um aqui. Da mesma forma, inserimos. Talvez fique a tela preta novamente. Só esperando aparecer para vocês, tá? Aí, agora sim. Fiz uma pesquisa aqui. Esse aqui é o preço à vista, o preço à vista. Esse aqui não dá o site, não dá o frete, né, Wilson? Esse aqui não dá nesses casos, o que acontece? Coloca assim, clica em comprar, ele vai ser direcionado para outra página. Nessa outra página, você coloca o frete. Se eu clicar, ele vai sair, porque eu estou compartilhando só essa tela. Aí vou ter que voltar lá. Ele vai ficar aí. Ele vai mostrar. Pronto. 40 aí? 49, 107, 230. O frete. Nesse caso aí, ele está dando um frete muito elevado. O que acontece? É o custo que a empresa vai ter em entregar essa unidade de mesa aqui. Só que, como normalmente não se compra uma mesa, se compra um rotativo superior, se você botar 15 unidades, bota aqui, por favor. 15 unidades. Clique em cima e coloca aqui. Pronto. Ele vai salvar lá, clica lá fora, vai salvar.
Então, ele está dizendo que 15 unidades vai custar 8.037,99, mais juntando o preço dessas 15 unidades mais o frete. Se dividir esse valor de 8.000 e pouco, dividido por 15, você vai ter um preço médio de R$500 e pouco. Então, o frete ele dilui para todos os itens. Então, você pega esse valor total e divide pela quantidade de itens para ter um valor unitário. Então, esse valor unitário vai apresentar o custo da mesa junto com o frete. 8.000 dividido por 15 dá R$533. Então, seria o preço utilizado, que seria inserido vou dizer aqui o nome da loja. Lembrando que quando a gente vai colocar sites, sempre colocar o nome do fornecedor e o CNP. Joia? Porque não tem um campo específico, mas é importante que se acione. Estou aguardando até ela voltar para vocês, tá bom? Voltou? Data da cotação. O site. Colocamos qualquer. Só para a gente terminar. Ativo? São 15. Esse caso é 533. Foi isso? Foi isso. 533,33. Lembrando sempre de colocar o print da tela, esse print, ter o preço, ter o valor do frete, ter o valor do frete. Você pode colocar, inclusive, mais de um arquivo, certo? Vamos supor que, ao fazer o print da tela, todas as informações necessárias não estejam não possam ser visualizadas ali naquele único print. Então, você pode colocar mais de um arquivo e salvar. Ele vai compor aqui, ele apareceu aqui. Primeiro, no artigo 5º. Compondo aqui a nossa pesquisa de preço, juntamente com os outros preços, aquisições de órgãos. Flávia, eu preciso, o mínimo são 3. Eu posso ter 2 cotações? Posso, desde que justificado. Pode ocorrer de, ao pesquisar dentro de ASB, não apareça nenhum fornecedor para aquele item. Então, eu vou incluir fornecedores, pesquisa diretamente aos fornecedores, que é o inciso 4. Só que só 2 fornecedores do mercado, né? Consultei vários. Por isso que é importante que, no processo, se comprove, se coloca o e-mail que você enviou a X fornecedores, vai estar lá comprovado, mas apenas 2 responderam, eu vou colocar esses 2 dentro do sistema. E eu vou justificar. Não tinha dentro do CIASG, do sistema compras, aquisições públicas similares ao item nos últimos 10 meses, ou 12 meses. Foram realizadas pesquisas diretamente aos fornecedores, conforme comprova o e-mail X, para, você pode dizer, 10 fornecedores. Por isso que nós geralmente fazemos pesquisa para muitos fornecedores, porque o retorno não é num quantitativo geralmente suficiente. Para 10 fornecedores, e apenas 2 retornaram com o orçamento. Justifico a
pesquisa com base em apenas 2 fornecedores, tendo visto o relatório. Está justificado. Então, essa aquisição pode seguir sem o mínimo de 3. Claro, é mínimo 3. Eu posso colocar 4? Eu posso colocar 5? Eu posso, assim, aqui. Eu considero que todos os preços que o CIASC me mostrou, eles se enquadram dentro do que eu quero adquirir. Eu posso deixar todos? Pode. Porque lá, quando você for fazer a PCP é um outro documento que compõe o processo de aquisição. Lá você faz um resumo da pesquisa. Você coloca, tem uma tabela onde você coloca quais os fornecedores que compõem a pesquisa, quais os preços unitários, tudo que foi considerado para chegar no valor de referência, ela é descrita lá na PCP. Então, quando você for lá na PCP, você vai ter que colocar todos. Nós marcamos ali os 5 que já tinham e acrescentamos 1. Ou, quando eu consultei o sistema, ele me deu 10 fornecedores. E os 10 preços ali, eles, no meu entendimento, eles podem, são valores próximos ao que o mercado me oferta. Eu posso deixar os 10 ali para compor o meu preço. Só que quando eu vou fazer a minha PCP, eu vou ter que colocar lá os 10, colocar o preço unitário dos 10, a média, preencher tudinho, o nome da empresa, CNPJ e tudo mais. Muitas vezes isso é desnecessário. Se eu selecionar 3, o preço não vai variar praticamente nada. Então, facilita na hora do preenchimento da PCP, que é a planilha de composição de preço. E também é um dos documentos que necessários o processo de aquisição. Aqui, nossa pesquisa aqui está finalizada. Nós temos aqui 2 itens, temos um frigobar e temos uma mesa. Temos aqui a mediana e a média. Aí nós vamos aqui para a nota técnica. O que é a nota técnica? Nós vamos fazer um resumo do que foi aplicado na pesquisa. Justamente o que nós já falamos aqui anteriormente. Eu posso dizer que a pesquisa foi utilizada apenas compras públicas dentro do CIASG, tendo em vista que todas as apresentadas para o item atendiam à especificação e ao preço usual. Ou eu posso dizer, nem todas atendiam e a pesquisa ela foi mesclada entre compras públicas do CIASG, fornecedores e sites especializados. Ou não encontrei nenhuma aquisição para compor a minha pesquisa dentro do CIASG. Ela foi feita apenas com consulta a fornecedores. E detalhar conforme nós já explicamos aqui anteriormente. Aqui faz um textozinho. Tá. Aí, na nota técnica, é o seguinte. Se for utilizar, lá no artigo 5º da IN, ele expõe os parâmetros a serem utilizados. O 1 e o 2 são obrigatórios, conforme o parágrafo 1º do artigo 5º. Não utilizando o 1 e o 2, utilizando o 3, 4 e 5, precisa ser justificado. Então, por isso, da nota técnica sempre é importante. Quando o Flávio disse que na nota técnica precisa expor tudo que foi feito resumidamente, aqui é o momento de dizer que, nesse caso das pesquisas que foi feita, a gente orienta que seja feito da seguinte forma. Para pesquisar os itens demandados, os itens necessários para atender a necessidade do setor, foram utilizados os incisos 3º e 4º do artigo 5º. Precisa indicar? Precisa. Porque precisa estar exposto o que foi feito, de parâmetro que foi utilizado, qual foi a metodologia,
Você pode até expor também, que além dos incisos do artigo 5º, você pode dizer que foi utilizado a média mediana, de forma a tirar aqueles outliers de preços menores ou superiores ao praticado no mercado. Então, na nota técnica precisa estar exposto isso de forma clara e concisa, para que quem for analisar a pesquisa seja ciente ciente do que foi feito nessa pesquisa. Precisa especificar tudo? Precisa. Não tem necessidade de indicar item específico. Por exemplo, se for uma pesquisa muito grande, você não precisa dizer item por item o que foi utilizado naquele item, mas precisa dizer, nessa pesquisa foi utilizado os artigos, os incisos tais e tais para compor a pesquisa. Nesse nosso foi utilizado o 5º, o 3º, o 1, que é o padrão, 1 e 2, o 3 e o 4. Então, para o 3 e o 4 precisa justificar. E da nota técnica, nós vamos finalizar a nossa pesquisa. Concluir pesquisa. Aqui para essa tela, nós vamos aqui visualizar e imprimir relatório. Ele dá a opção, imprimir relatório detalhado, imprimir relatório resumido. A gente vai imprimir o relatório detalhado, sempre o relatório detalhado. Ele vai mostrar aqui o item, tudo que foi feito, lá a descrição, os itens selecionados, certo? O preço, aqui, a gente vai quase. Aqui foi o que nós anexamos. É isso não. Isso aqui, ele dá os links para que seja acessado o edital da aquisição do preço que foi inserido na pesquisa também. Aqui. O link que nós inserimos aqui, ele já vai imediatamente aqui para a página da pesquisa. Sai também aqui a nota técnica, que você descrever e justificar, ele vai estar aqui dentro da nota técnica, emissão, data. Pronto. Só fazer download e anexar o processo. Eu queria iniciar agora. Tem mais alguma coisa, Lina? Sim, na relatório, por favor. Aí. Na parte de baixo. Nessa parte. Aí mesmo. Nessa parte aí embaixo. Aí. Pode ser. Nessa parte aqui embaixo, ele só vai mostrar apenas até a nota técnica. Certo? Infelizmente, o site não foi atualizado o suficiente, de forma que, quando a gente anexa um print ou um arquivo em PDF para comprovar a nossa pesquisa junto ao fornecedor ou junto ao site especializado, ele não vai mostrar embaixo aí. É por isso que dá a necessidade de todos os prints a gente criar um arquivo separado para anexar posteriormente ao processo junto ao nosso sistema. Também é necessário, se for pesquisa junto ao fornecedor, precisa ser anexado o envio do pedido da cotação e a resposta do fornecedor, os e-mails e a resposta via ofício que a empresa nos forneceu. É necessário que a empresa que anexe isso, porque é meio estranho a empresa nos forneceu uma cotação, sendo que ela não sabe qual foi a nossa demanda. Por isso, do e-mail
precisa ser anexado. Anexa o e-mail de onde eu fiz o junto da empresa, anexa a resposta da empresa e anexa a proposta que a empresa enviou. Seja elas, faz um PDF e anexa o processo. Faça um PDF 1, que é melhor até para quem vai analisar. Faz um PDF 1 e anexa o processo. É isso. Eu gostaria de iniciar respondendo aqui as perguntas do chat. Então, geralmente deixamos 3, quanto à quantidade de resultado. Então, o mínimo que a sua normativa pede são 3 fornecedores. Aí você quer saber se usa mediano, a média, geralmente a gente usa a menor. Se a mediana estiver menor, utiliza a mediana. Se a média estiver menor, nós utilizamos a média. Certo, Leandro? Mais alguma dúvida? Ficou claro? André. Tudo bem, André? O ideal é que você unifique os itens e a não ser que a descrição seja distinta. Porque a padronização e quando você junta vários itens para uma aquisição, isso dá uma economia de escala. A economia de escala é um fornecedor ele vai dar um lance para 50 itens. Então, vai ter um valor unitário X. Mas, para 100 itens, provavelmente esse valor vai cair, porque preços embutidos, que são preços fixos, como transporte, eles vai ser mais diluído entre a quantidade. Então, o ideal é que você junte todos os itens que tiverem a mesma especificação. Separe apenas o que for especificação distinta. Mesma especificação gera economia de escala. Então, o aconselhável é que você junte, porque geralmente, mesmo que seja por departamento, em tese, quando nós fazemos a aquisição, o interessante, o ideal é que faça a aquisição de todos os itens. Né? Então, se você coloca separado, isso pode gerar um aumento de preço. Então, a economia de escala é importante ser utilizada nessas aquisições. Uma observação. O que a gente precisa se atentar é o seguinte: a necessidade é do setor e não de um professor específico ou de uma pessoa específica. Então, o que se pretende fazer na licitação é atender a necessidade do setor, ou aliás, a necessidade institucional, que atende a demanda daquele setor específico. Então, o ideal, por isso que fala disso, que tem a economia de escala e tem a unificação em um processo único. O que acontece? Se fizer em vários processos separados, a especificação for igual ou semelhante, pode se gerar dúvida ou impugnação do fornecedor que ganhou primeiro. Então, vamos lá. Supõe-se que você é o fornecedor que concorreu à licitação, você ganhou. Na segunda licitação, vai ter o mesmo item, com especificação semelhante ou igual. É estranho você está fornecendo, sendo que está em outra licitação para atender a mesma necessidade. Então, muito provavelmente, pode ocorrer o fato da empresa tentar impugnar o item, que é racional, ela tentar impugnar, porque ela está fornecendo para a instituição. Por que não comprar ele e comprar outra pessoa? Sendo que a ata dele está vigente, foi recente e está vigente, né? Eu acho que a pergunta, ele complementou ali, pesquisou itens de pode. Eu acho que ele está... A pergunta é, por exemplo, são itens diferentes, especificações diferentes de fato. O ideal é que todos, já que são do mesmo centro, inclusive centros distintos. Esse seria o cenário ideal, que até centros e até campos do interior se juntassem para fazer a licitação do item, porque isso gera economia de escala, isso gera um menor
retrabalho da própria instituição, porque cada um vai ser um edital, e é mais um item para os pregoeiros licitarem, sendo que eles já licitam outro item similar. O ideal é que se inicie, se coloque em um processo só. No seu caso, eu entendo que o departamento, o centro, ele queria colocar os departamentos para participarem do processo. Vou citar justamente o exemplo que você me disse aqui. Biologia pediu microscópios. E medicina pediu desfibrilador. Pode fazer um processo só e cada um fazer uma pesquisa. E depois juntar e colocar no processo. O CCBS pode designar um professor de cada setor, o professor que quer o microscópio e o professor que quer o outro item. Eles vão fazer parte da equipe de planejamento da apresentação. Eles vão participar da equipe de planejamento, contribuindo com a pesquisa do seu item, a descrição do seu item e a parte administrativa ou dentro da equipe tem uma pessoa que fique responsável por unificar as informações e estruturar os documentos, o estudo técnico preliminar e o TR com base nessas informações. Mas pode ser dividido, sim. O ideal é que se coloque em um mesmo processo. E não vários processos, mas pode, sim, ser várias pesquisas. Não pode ser uma única pesquisa, porque o sistema Compras-Gov, para o estudo técnico preliminar e para o termo de referência, ele permite que você compartilhe esses outros artefatos. Por exemplo, eu posso criar um EPP e tem uma outra pessoa, tem o Willas aqui, vamos supor que ele faz parte da equipe de planejamento da contratação. Ele vai estar, eu coloco ele lá, ou outra pessoa, até uma outra pessoa que não faça também parte da equipe de planejamento da contratação, mas que tenha login no Compras. Eu coloco lá o CPF dele e dou autorização de editor. Então, ele vai ficar com a senha dele e ele vai conseguir editar aquele documento, aquele ETP, aquele TR. Mas a pesquisa não. A pesquisa ela não dá essa opção. O que seria o ideal? Iniciaria uma pesquisa e daria acesso a todas as pessoas que tivessem a necessidade de contribuir naquele documento, e a pessoa ia naquele item que é de sua responsabilidade e faria ali a pesquisa. Mas, infelizmente, o Compras não dá essa opção de compartilhamento. Então, poderia sim ser cada um fazer a pesquisa do seu item e juntar depois dentro do processo. Não teria problema. Agora, vários, por exemplo, medicina quer o microscópio e biologia quer o mesmo microscópio. Aí teria que ser uma pesquisa só para que reflita naquele preço de referência a economia de escala. Vamos para o próximo. Depois do André, foi obrigado a fazer a nota técnica. Obrigado. É interessante que se faça. Mesmo que seja apenas para você dizer que você seguiu a sua normativa e que você priorizou o inciso 1 e 2 e você utilizou apenas fundos governamentais conforme a sua normativa preconiza. Mas é interessante que você justifique, né, e demonstre lá como é que você realizou a pesquisa de fato. Se a empresa não tiver site, quando você vai preencher, ele não identifica o que é site e o que não é site. Se você colocar um texto, ele vai entender que você está preenchendo aquele campo. O que é que eu indico? Você coloca o nome da empresa e na nota técnica você justifica que você não colocou o site, pode ser o e-mail. O Will está aqui chamando a atenção. Não tem site. Você coloca o e-mail da empresa e na nota técnica você justifica. Olha, a empresa não possui site disponível. Colocamos o e-mail, caso seja necessário se fazer algum contato. Para obter o login, devemos enviar via C endereçado a quem? Ao DRM. O Gilton do DRM, atualmente, é o responsável por
dar os acessos necessários ao sistema compras das pessoas que necessitam preencher qualquer artefato necessário ao processo de aquisição. Alguém tem mais alguma pergunta? Quando for fazer o pedido ao DRM, precisa salientar junto ao processo, dizendo que para ter acesso para fazer as pesquisas e elaborar ou criar artefatos lá, que são de referência, pesquisa de preço, nota de risco. Por que eu digo isso? Porque tem vários perfis. Então, esses perfis têm acesso restrito a algo específico. Então, precisa afirmar isso, da necessidade de se fazer esses artefatos, senão pode ser que ele se confunda e dê um perfil restrito, muito restrito, e não utilize esses artefatos. Se você for utilizar todos os artefatos, você não precisa citar o nome. Você pode dizer que você faz parte da equipe de planejamento de contratação de tal item. Então, ele vai saber quais são, dentro do sistema, os menus que você vai utilizar. É importante que seja informado nome completo, CPF, telefone e e-mail. Mas alguma coisa eu não sei. São esses 4 itens. Se você não informar um desses 4, ele vai retornar o processo, solicitando. Existe assim a PCP. A PCP, a Planilha de Composição de Preços, ela faz um resumo da pesquisa. Você vai demonstrar ali, de forma estruturada, o que você aplicou dentro da pesquisa. Porque dentro da pesquisa, como eu disse, vai estar lá todos os itens e o relatório. E a PCP ela vai fazer um resumo da pesquisa dentro de uma planilha. Então, ela continua sendo necessária ao processo de contratação. Mais alguma pergunta? Eu queria, para finalizar, pedir desculpas pelos problemas técnicos ocorridos, né, durante a nossa transmissão. É a nossa primeira vez no YouTube, então, peço desculpas. Acredito que nas próximas, com a experiência de hoje, ocorrerão em menos quantidade, né? Agradecer imensamente a participação de todos e nos colocar à disposição, assim como tem sido feito pela Proplan, já não é de agora. Acredito que alguns de vocês já interagiram de alguma forma conosco aqui durante a nossa passagem aqui, nosso tempo aqui pela Proplan. Estamos à disposição sempre, seja em relação à pesquisa de preços, seja em relação ao plano de contratação anual, seja em relação ao estudo técnico preliminar, termo de referência, qualquer documento necessário à formalização de processos de contratação. Já adianto que, em breve, teremos com o proreitor de planejamento, Sérgio Sábio, mais uma reunião em relação ao PCA 2025, certo? Essa semana nós vamos disparar já o circular com as informações necessárias, também já com data para a nossa reunião anual, que tem sido continuamente realizada todos os anos com o Sérgio. Então, já adianto que em breve vocês vão receber a circular, já notificando sobre a nossa próxima reunião. Tem uma última pergunta ali, não é isso? Pode, porque, por exemplo, a Amazon ela é uma loja especializada em vendas de produtos em geral. Pode sim ser Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, todas essas. Como escolher para compor a PCP? Todos que você utilizar como parâmetro lá dentro da pesquisa. Vai aparecer a lista de fornecedores, né? Todos aqueles que você marcar como
aquisição compatível com o preço, que eles vai ser utilizada lá, vai ficar marcadinha lá de azul, e vai comprar o preço lá da pesquisa, o preço médio, você vai trazer esse fornecedor e esse valor para dentro da PCP. Mercado Livre também. Mercado Livre também. Às vezes é mais complicado no Mercado Livre, porque o Mercado Livre divulgando uma outra loja. E às vezes não tem os dados da outra loja, por exemplo, CNPJ. Às vezes fica um pouco mais complicado nesse sentido, mas pode sim. Isso seria, no caso, seria um manual, né? O manual do compras. É porque, como vocês viram, são muitos. A gente até pensou em trazer isso hoje para vocês, com slide, com o passo a passo, mas como vocês puderam verificar, são muitas janelas. Então, é muito passo a passo. Abre, fecha, entra, filtro, sai, coloca fornecedor, coloca. Então, ficaria um manual muito extenso. Então, por isso que nós precisamos mostrar diretamente, essa aula vai ficar gravada, essa reunião vai ficar gravada, e nós vamos, caso necessário, vocês podem retornar aqui, mas como eu já disse anteriormente, nós estamos à disposição para atender individualmente, atender grupos, conforme a necessidade de todos vocês, da instituição. Só uma informação aqui rapidinho. Quando se fala do Mercado Livre, o que tem que observar é o seguinte: pode ter, como lá é um conjunto de fornecedores junto ao site, pode ter vários fornecedores vendendo dentro do Mercado Livre. A gente considera esses fornecedores como um só, representado pelo Mercado Livre. Então, não coloque mais de uma cotação do Mercado Livre para compor a nossa pesquisa de preço, porque ele não vai ser considerado. Então, chegando aqui o processo vai passar pela CAEF, a CAEF vai devolver o processo. Porque a gente entende que é várias pesquisas dentro do mesmo site. Então, o ideal é que seja uma, se for utilizar o Mercado Livre, utilize apenas uma cotação de lá de dentro e outros dois de outros sites, ou junto ao fornecedor, ou dentro do próprio CIASG. Agradeço mais uma vez e até breve a todos. Tchau, tchau.